Chegamos ao fim do ano e ao 50º vídeo aqui no canal. E hoje vou fazer uma pequena retrospectiva e quanta coisa a gente falou e quanta coisa a gente conversou. E se você caiu aqui de paraquedas, fica aí mais um pouquinho que eu tenho certeza que você vai gostar e vem coisa boa por aí. Para mim é um grande prazer estar aqui divulgando conhecimentos para vocês. Então vamos a mais uma jornada de conhecimento. O intuito desse canal foi criado devido a eu gostar de debater muito esse assunto sobre ciência, sobre a fé, e tentar conciliar esses dois tópicos muito debatidos e muitas vezes controversos. E eu queria tentar justificar da mesma forma que eu trabalho com ciência, mas também vincular ao meu lado pessoal, ao meu lado religioso, e mostrar sim que as duas visões podem, na verdade, ser uma só. Mas antes de eu ir direto a esse assunto, eu precisava abordar alguns tópicos antes, já meio que para introduzir. O primeiro eu queria mostrar que era possível acreditar na ciência e na fé ao mesmo tempo. Que existe sim uma lacuna da ciência onde a fé pode explicar quando de fato nenhum estudo mais consegue justificar tal fenômeno, por exemplo. E da mesma forma explicar a existência de Deus através da ciência, através da ação e reação. Ou seja, tudo parte de um princípio que para qualquer coisa existir, para qualquer coisa se movimentar, requer uma ação. Nada surge de um nada, nada surge sem uma intervenção, tudo precisa de uma causa e uma consequência. E esse seria o principal ponto que justificaria, pela ciência, a existência de Deus. Um princípio da ciência indica que toda ação gera uma reação. Por exemplo, se você está na rua e olha para o lado e vê uma pedra se mover, isso indica que algo ocorreu e provocou aquela reação. A partir desse princípio, e se pensarmos na ideia hoje mais aceita da criação do universo, que seria a teoria do Big Bang, o que ocasionou que toda a massa que estivesse no mesmo ponto entrasse em colapso? E o que ocasionou dessa massa estar reunida no mesmo ponto, fora do espaço e o tempo? E se pudéssemos responder essa pergunta, o que ocasionou essa resposta? Sempre vai ter uma pergunta anterior a isso. Algo precisa ser gerado, algo precisa ser formado. Então, no segundo vídeo, a gente precisa quebrar aquela crista de que tudo que está na Bíblia tem que ser interpretada daquela maneira específica, ao pé da letra. E a gente desmistificou, por exemplo, algumas passagens na Bíblia que poderia entender que a Terra seria plana, e a gente consegue justificar aí através de passagens, através de conhecimento, de fato a Terra não é plana. Temos que perceber que a Bíblia foi feita num contexto temporal. Ela foi realizada em determinada época, apesar dela ser atual até hoje, mas devido às passagens e devido aos argumentos utilizados na época, tem total influência sobre o ambiente em que se vivia. E acredito que Deus não poderia, por exemplo, em uma era mais antiga, dizer certas verdades, por exemplo, que hoje conhecemos, que aquilo ali talvez seja muita informação para o povo na época. Então, com todo esse assunto já debatido, fomos entrar na explicação da criação do universo, desde o Big Bang até os dias de hoje, como as estrelas se formaram, de como a vida teve condições suficientes para surgir e como o evolucionismo explica tudo até tornarmos homens. E a prova que nós temos hoje são as galáxias que se distanciam uma das outras e a radiação cósmica de fundo. E o que seria essa tal radiação cósmica de fundo? Então, para abordarmos um novo assunto que estava no momento, falamos sobre as Olimpíadas e como a ciência e a fé modificaram completamente as Olimpíadas ao longo dos anos. Desde recurso tecnológico, avanço na fisioterapia, na nutrição, nos trajes, e assim como a fé também influenciou, por exemplo, os muçulmanos, que as mulheres não poderiam participar, enfim, diversos, a religião judaica que teriam que preservar o sábado e como é que as Olimpíadas tratariam os atletas que não poderiam competir. Mas a ciência não é a única força nesse jogo. Muitos atletas dedicam suas performances à fé, crença com Deus, e expressam publicamente, agradecendo a Deus suas performances e dando graças a Deus por toda a preparação até chegar ali, como se Deus tivesse dado as condições do atleta chegar naquela performance, naquele auge e conseguir aquele resultado. E adiantando um pouco, falamos sobre a origem do termo marcianos. Conseguimos identificar que, na verdade, marcianos, toda essa história de que existem aliens em Marte, foi devido a um problema de uma tradução da palavra canale, em inglês, que pode ter um significado diferente. Existem significados diferentes para se referir canal. Em inglês, você tem o canal artificial, canais de televisões, por exemplo, e existem os canais que são os canais de rios, e são os canais naturais. E tem palavras diferentes. Com isso, um problema de tradução, e o vídeo está lá, você também
pode assistir, está bem interessante. Foi criado esse mito de que existem seres extraterrestres em Marte. E com isso conseguimos chegar ao novo tópico, que é a existência de vida extraterrestre no espaço. Nós entramos a fundo de justificar o quanto é complexo o surgimento da vida, de como é uma raridade tudo o que acontece aqui na Terra, de como infinitas variáveis possibilitaram e possibilitam que exista a vida na Terra, e como seria a visão da religião se de repente descobríssemos que existem vidas fora da Terra. Mas, como eu mencionei, não acredito que exista vida fora da Terra, uma vez que eu venho da parte do cristianismo, e a Bíblia não dá a entender nada como se existisse vida fora, assim como também pela parte da ciência, que não existe evidência e que sabemos que a vida é uma coincidência absurda de variáveis e que provavelmente nenhum planeta vai... Então seguimos ali um pouco fora do roteiro para atuar em temas que estavam ocorrendo, por exemplo, o terremoto que ocorreu aqui em Portugal, e voltando ao tópico sobre livre-arbítrio. E isso foi uma matéria bem interessante, porque nos faz questionar o quanto de fato nós somos livres, mostra que o livre-arbítrio para a religião, para a fé, é algo realmente importante, é uma prova de Deus, porque Deus nos permite ter controle de nós mesmos, uma vez que ele poderia fazer tudo da maneira dele, do jeito que ele quisesse, mas ele nos ama tanto ao ponto de deixar você fazer o que você quiser. Entretanto, vemos que diversas coisas podem nos influenciar, a sociedade, então diversos fatores externos contribuem para que, de fato, a nossa liberdade seja até certo ponto, porque você ainda é preso ao círculo onde você vive. Suas escolhas também definem o seu livre-arbítrio. Toda escolha é contextualizada. Por exemplo, imagina que você nasceu numa família de motoqueiros que escutam rock. Ou seja, seu ambiente foi ali nesse meio. Então você já é meio que pré-determinado a gostar de rock, porque você sempre vivenciou isso, porque fez parte das suas melhores memórias, fez parte da sua infância, fez parte daquilo que foi introduzido a você. E assim chegamos ao fim do nosso cronograma, dando liberdade para falar de mais coisas, gravar um pouco melhor esse mundo. E com isso fomos também a um tema que é totalmente atual, que são os perigos da inteligência artificial. Nós sabemos que a inteligência artificial ajuda em muito a população, mas fomos um pouco além. A gente já sabe de temas como vai tirar os empregos e tal, mas fomos muito além disso e justificar que requer muito cuidado. As inteligências artificiais estão aí para ajudar, mas é preciso ter o controle sobre elas e entender que ela pode nos prejudicar em muitas coisas. E cabia aqui o alerta no canal e ficou também uma matéria bem interessante. E o próximo passo foi falar sobre o Monte Everest, que dependendo da definição de maior montanha do mundo, o Monte Everest não é de fato a maior montanha do mundo. Então abordamos ali 5 definições diferentes, elegendo 5 diferentes montanhas como a maior montanha do mundo. E com um assunto muito repercutido nos jornais, na mídia, a prisão da Deolane, fizemos aqui um alerta, fizemos aqui um vídeo explicando também os perigos desses jogos de azar, como Tigrinho, enfim. E assim como essa quantidade de bets e o perigo também que vem por trás disso tudo e como você pode se colocar em risco, pode colocar em risco o seu patrimônio tão suado para conquistar e o quanto isso pode influenciar a sociedade, pode influenciar as competições de futebol e N outras competições que também são hoje patrocinadas por esses jogos. O que seria essa lavagem de dinheiro? Bom, alguém pode criar uma empresa a fim de mascarar um determinado dinheiro que vem de forma ilegal e entrar como venda ou como prestação de serviço nessa empresa fantoche. Então, nesse caso das bets, por exemplo, seria uma alternativa muito boa, porque você pode justificar que aquele montante X de dinheiro entrou e veio através de uma aposta. E, de repente, muitas vezes, por exemplo, esses casos vêm de dinheiro de roubo, de corrupção, de droga, porque imagina que um traficante tem um retorno de um valor muito grande de dinheiro e ele queira comprar uma casa, um carro importado. Então, para a Receita Federal, para os bancos ou para a instituição no qual ele trabalha, aquela entrada de dinheiro necessita de uma justificativa, ou seja, eu preciso indicar da onde vem aquele dinheiro. E se a Receita Federal não consegue cruzar esse dado de como alguém que não tem uma renda proporcional àquele tipo de vida determina, aquilo gera um tipo de investigação. E criamos então um novo cronograma e o primeiro assunto foi falar sobre beber é pecado. Analisamos então algumas passagens bíblicas, vimos que o próprio Jesus recomenda o consumo de álcool em algumas passagens, mas como também condena veementemente a embriaguez. Então tudo parte de um ponto onde se consegue ter um limite e saber
até onde você consegue se manter são, até onde você consegue manter a sobriedade, mas também que é difícil ter o limite uma vez que se começa a beber. Então, o quanto é complicado tocar nesse assunto da embriaguez. Esse é o ponto fundamental que eu venho trazer aqui, o risco de vício. Então, apesar de eu ter falado aqui que a bebida não é condenada pela Bíblia, mas existe uma linha muito fina do que define o que é estar embriagado e o que não. Então, apesar de parecer que eu estou aqui falando que, ok, beber faz bem, mas tem esse grande agravante, a possibilidade da pessoa se viciar ou da pessoa não conseguir saber o momento de parar de beber. Então, fizemos um pequeno desvio agora para falar sobre novamente um assunto atual, um assunto que está nas mídias, nas capas de jornais, que é em relação aos 2 astronautas que ficaram presos no espaço em uma missão que era para durar apenas 8 dias. Entretanto, vão ficar lá até o ano que vem. Isso devido à nave de experimentação, aos testes que eles estavam fazendo em uma nave para chegar à estação espacial. E essa nave apresentou ali alguns defeitos e possibilitaram a volta deles. Então, eles estão lá na estação espacial desde então, aguardando uma nova missão tripulada para levar pessoas lá para a estação e eles puderem voltar com um grupo. Então, eles vão entrar nesse intervalo entre missões. Não vai ser uma missão única e exclusivamente para resgatá-lo. Então, por isso eles vão ficar lá 8 meses esperando o resgate. E voltando ao cronograma aqui, falamos sobre a definição de milagre, como o milagre é interpretado pela ciência, como o milagre é interpretado pela fé. Vimos que para a ciência, milagre pode ser algo que ainda não foi explicado, que ainda não seja possível explicar. E pela fé, o milagre ali é uma intervenção divina, mas que independente da definição, ambas podem sim estarem corretas. Para pensar que uma posição pode não estar errada, assim como a outra também pode não estar errada. Eu quero dizer com isso, de fato, pode sim que a intervenção divina se dê através de fenômenos naturais. E é muito comum isso acontecer e isso justifica muitas coisas que estão ao nosso redor. Eu sempre gosto de falar que Deus fez todo o universo, isso já tem um vídeo aqui falando sobre, de uma maneira básica, e essa maneira básica pudesse ir evoluindo ao longo de milhares, bilhares de anos até chegar aqui que é hoje. Ele não simplesmente instalou o dedo e criou tudo de como deveria ser. Adiantando um pouco o conteúdo, fizemos uma viagem extraordinária até a estrela mais próxima, que se chama Próxima Centauri. E com isso nós falamos de todos os efeitos que isso atrai, porque viajamos numa velocidade muito próxima à luz, mas entretanto, mesmo estando muito próximo à velocidade da luz, nós sofremos ali diversos efeitos físicos e com isso a nossa viagem foi bastante interessante e sim, nós conseguimos chegar lá e tivemos uma visão maravilhosa da estrela. E assim voltamos novamente ao cronograma para respondermos uma pergunta clássica, que é: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E pronto, se você tem, de fato, curiosidade de saber, agora você pode ter essa resposta. Entre lá e assista o vídeo. Falamos assim, então, sobre a situação na Síria e terminamos o ano falando sobre a dificuldade extrema que é se tornar um piloto de Fórmula 1 e tudo o que isso requer do corpo humano, explorando assim um assunto também que é do momento, que é a série produzida do Ayrton Senna pela Netflix. Montanha-russa ou já saltou de paraquedas, teve essa sensação que é a força G, você sente a pressão te apertando, e é exatamente isso que os pilotos sentem a todo momento, principalmente quando aceleram, principalmente quando freiam. Eu não sei se você já reparou no avião também, quando ele está por decolar, tem aquela pressão leve, mínima. Então pensa isso aí multiplicado por várias e várias vezes. Bom, espero que nós possamos ter um próximo ano cheio de conhecimento, que vocês possam embarcar uma vez mais nessa jornada. Espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo. Deixe sugestões para mais conteúdos ou o que a gente pode melhorar para estar ainda com o canal mais agradável. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Me chamo Gabriel, câmbio, desligo.